Uma figura mascarada aparece do nada. Zabuza cai, aparentemente morto, e Naruto percebe algo que não faz sentido nenhum. Porque alguém da idade dele acabou de derrotar um monstro como Zabuza, sem esforço. Depois da batalha intensa, Kakashi verifica o corpo de Zabuza. Tudo indica que acabou. Mas a chegada de um suposto Anbu da névoa levanta dúvidas perigosas. Enquanto isso, Naruto começa a encarar uma realidade difícil. Existem ninjas da idade dele, muito mais fortes do que ele imaginava. E pior, talvez essa luta ainda não tenha terminado. O manga começa com uma pessoa mascarada olhando para o time 7. E nisso Naruto sai da água e percebe que Zabuza foi atingido no pescoço. E então Kakashi, que estava na árvore, pula até Zabuza. E Sasuke, Sakura e Tazuna ficam observando o Kakashi. Então o Kakashi coloca os dedos no pescoço de Zabuza para conferir seus batimentos. E nesse momento eles perguntam: espera, ele está morto? E a pessoa mascarada diz: muito obrigado por sua ajuda. Espero que não se importe com minha interferência, mas eu queria a satisfação de eu mesmo ceifar a vida de Zabuza e Kakashi. O responde: essa máscara é familiar. Corrija-me se estiver errado, mas você é um Anbu da aldeia oculta da névoa? E a pessoa mascarada fica pensativa e diz: bem, não é que você é esperto? E então Naruto diz um Anbu, e a pessoa mascarada continua dizendo: eu sou, de fato, um membro da unidade de rastreamento de elite da vila oculta da névoa. A Anbu é nossa responsabilidade, é nossa arte caçar e lidar com os renegados e fora da lei. E nisso vemos o pensamento de Kakashi a julgar seu tamanho e timbre de voz. Ele não deve ser mais velho que Naruto e os outros, e já é um ninja de elite. Não é um garoto comum, isso é certeza. E então Naruto dá um passo pra frente e olha para o Kakashi e pro ninja mascarado, e depois olha pro Zabuza, e depois olha novamente pro ninja mascarado. E então ele começa a dizer: o que tá acontecendo aqui? Quem é você? E todos ficam surpresos com essa pergunta. Então Kakashi diz: relaxa, Naruto, ele não é inimigo. E nisso Naruto grita: não foi o que eu perguntei, quero dizer, eu digo, ele matou Zabuza, que não era nenhuma moleza, e ele simplesmente foi morto por um cara da minha idade. Esse cara fez o serviço como se não fosse nada. O que é? A gente não presta, é isso. E Kakashi responde: ah bem, você tem a minha simpatia nesse caso. Eu sei que esse tipo de coisa é difícil de aceitar, mas é um fato que você deve lidar. E nisso Kakashi coloca a mão na cabeça do Naruto e continua dizendo: não será a primeira vez que você irá se deparar com um garoto da sua idade, ou até mais novo e mais forte que eu. E nisso Sasuke fica sério, e o Naruto fica pensativo. E nisso o cara mascarado faz um tufão e aparece do lado do Zabuza. E ele diz: a batalha terminou e os restos mortais precisam ser recolhidos para proteger os segredos da minha vila. Bem, eu vou indo, e ele faz o tufão novamente. E nisso o Naruto grita: ah, ele deu no pé. E o Kakashi tampa seu olho novamente e diz: agora, ainda precisamos escoltar Tazuna até sua casa. Vamos em frente. E Tazuna, contente, diz: suas crianças tolas, vocês devem estar se sentindo tão humilhados, mas não importa. Vocês podem afogar suas lágrimas em casa. E nisso o Kakashi cai de cara no chão. E a Sakura diz: o quê? Hã? O que aconteceu? E nisso o Kakashi pensa: eu não consigo me mover. Eu provavelmente exagerei no uso do Sharingan. Espera um pouco aí. Se você ainda está aqui, é porque está gostando. Então deixe seu like e se inscreva no canal para chegarmos aos nossos primeiros 1000 inscritos. E a cena corta para a casa do Tazuna e vemos a filha dele, a Tsunami, dizendo pro Kakashi: você tá bem, sensei? E o Kakashi diz: não, mas ficarei talvez em uma semana. E a Sakura diz: o Sharingan é um poder incrível, mas se consome tanta energia assim, você deve sempre pensar bem antes de usá-lo, né? E o Tazuna fala: nós derrotamos um ninja forte dessa vez, então podemos relaxar por um tempo. E a Sakura pensativa fala: eu não consigo tirar aquele cara da máscara da minha cabeça. E o Kakashi a responde dizendo: aquela máscara é de um ninja pertencente à unidade de rastreamento de elite da vila oculta da névoa Anbu. Todos os Anbu usam máscaras como aquela. Essa unidade é chamada de caçadores especiais, Anbu. E isso porque eles se livram dos corpos de uma forma que nunca mais são encontrados. Mesmo após a morte, o cadáver de um ninja pode revelar seus segredos, expondo as habilidades que ele dominou, bem como retendo a aura dos chakras, com os quais estava imerso em suas terras nativas. Até mesmo os ingredientes de quaisquer drogas ou poções que o corpo tenha consumido tornam-se um livro aberto da mesma forma quando eu morrer. Se um inimigo tomasse posse dos meus restos, o cadáver revelaria todas as idiosincrasias anatômicas exclusivas dos portadores do olho do Sharingan. Na pior das hipóteses, o inimigo poderia obter informações suficientes para ser capaz de duplicar e dominar esse poder. Os corpos dos ninjas podem revelar muitos segredos. Basicamente, os caçadores da Anbu são especializados em rastrear e eliminar ninjas desertores, além de obliterar seus restos para proteger os segredos de sua aldeia natal do resto do mundo de forma silenciosa e sem rastros. É assim que um ninja deixa o mundo. E a Sakura diz, suando frio: então o corpo dos Zabuza será desmembrado e destruído. Isso é arrepiante. E a cena corta para a floresta com o cara mascarado e os Zabuza. E o cara mascarado abre um kit de navalhas e pega uma delas e diz: primeiro vou remover as bandanas para que o sangue possa escoar. E depois vemos ele cortando as bandanas dos Zabuza
Zabuza. E então, tremendo de dor, Zabuza agarra a mão dele e diz: chega, eu mesmo posso fazer isso? E o cara mascarado diz: ora, já acordou. E Zabuza puxa as agulhas e diz: você tem toda a delicadeza de um carniceiro. E vemos ele removendo a primeira agulha, e o cara mascarado diz devagar, por favor. Zabuza, se você puxar muito rápido, você realmente pode se matar. E Zabuza diz: quanto tempo mais você vai usar essa máscara macabra? Tire isso logo. E o cara mascarado diz: velhos hábitos nunca morrem. E foi bem útil para enganá-los agora há pouco. E então ele tira a máscara e vemos seu rosto. E ele continua dizendo: eles teriam lhe matado se eu não tivesse interferido. E Zabuza diz: você não precisava ter mirado nas áreas vulneráveis do pescoço só para me colocar em um estado quase letárgico. Qualquer outro ponto do meu corpo teria servido. Mas você é um pirralho sádico. E agradecendo, ele responde: Zabuza, exatamente. Eu não queria estragar seu corpo perfeito. Zabuza, além disso, o pescoço é muito menos muscular que o resto do corpo. Posso atingir os pontos com mais precisão. Mas é claro, alguém como você vai se recuperar muito mais rápido, certo? O que deixaria uma pessoa comum paralisada e aparentemente morta por uma semana inteira. E vemos Zabuza olhando para ele e diz: você é tão inocente e tão ingênuo. É por isso que gosto de você. E o cara da máscara ri e responde: bem, eu só sou uma criança. Sem perceber, a névoa dissipou. Na próxima vez você ficará bem? E Zabuza responde: na próxima vez eu irei destruir aquele Sharingan. E vemos o Kakashi acordando assustado. E Naruto e Sakura se assustam e gritam, pois eles queriam ver o rosto e o olho de Kakashi. E então a Tsunami entra no quarto e diz: oh, Kakashi está acordado? E a Sakura pensa com raiva: seu besta, não nos denuncie. Estávamos quase conseguindo ver debaixo da máscara dele. E vemos o Kakashi e ele pensa que sei que aquele canalha do Zabuza está morto, mas não consigo evitar de sentir que há algo que deixei passar. E assim acaba esse manga. Zabuza foi levado, Kakashi está desconfiado e um novo inimigo muito mais calculista pode estar por trás de tudo. A pergunta é: isso foi realmente o fim do Zabuza? Ou tudo não passou de um plano? Se você quer ver a continuação dessa história e entender o que realmente está acontecendo, já deixa o like e se inscreve, porque o próximo capítulo muda tudo.